Olá, olá, tudo bom, pessoal? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Está começando a nossa segunda live aqui, falando sobre sexualidade. Eu sou o Jelang Becker. Quero dar boas-vindas a todo mundo, dizer que eu tô aqui representando vocês, porque ontem a gente já teve a nossa primeira live falando sobre preliminares e o assunto hoje a gente vai continuar entrando aí nesse mundo, nesse universo da sexualidade que é prazer a dois. Os temas, lógico, estão vinculados, isso aí faz parte, né, da nossa vida. O sexo, como a gente já falou ontem, é saúde e hoje quem vai continuar falando com a gente, quem vai continuar dando essa aula maravilhosa é a Laura Miller. Vou convidá-la para adentrar aqui a nossa live. Olá, Laura Miller! Boa noite! Olá! Boa noite, galera! E aí, Laura? Pronta para mais uma aula sobre sexualidade? O nosso tema hoje é prazer a dois. Eba! Super pronta! A aula de ontem preliminares foi bem bacana, né, Jean? E hoje a gente dá um passinho à frente. Vamos falar de prazer a dois. Que, né, faz parte aí, é um prosseguimento, né? Um pós, também preliminares, né? Enfim, engloba tudo. Antes da gente entrar literalmente no prazer a dois, eu queria te fazer uma pergunta, voltar um pouquinho, entrar na seara da masturbação. A masturbação, seja para mulher, seja para homem, ajuda também no prazer a dois, ajuda a gente a se entender melhor, ajuda a gente a perceber o que a gente mais gosta? Com certeza, Jean, porque a masturbação é um jeito da gente descobrir os nossos mecanismos de prazer e a forma mais fácil da gente chegar ao orgasmo. Então, a masturbação é um processo de autoconhecimento e a masturbação a dois pode levar também tanto o homem quanto a mulher, tanto o corpo feminino quanto o masculino, qualquer gênero, qualquer forma de viver o prazer, pode levar facilmente a sentir mais prazer e a chegar ao orgasmo também. Por quê? Porque as carícias diretamente nos genitais podem promover ali pressões e jeitos, né, que vão de encontro ao nosso corpo e ao nosso prazer. No corpo feminino, a masturbação é um dos jeitos aí mais fáceis, né? Talvez, de algumas mulheres chegarem ao orgasmo. Os toques no clitóris, que é o principal órgão de prazer feminino, favorecem muito a obtenção do orgasmo. E masturbação a dois pode ser tudo de bom. Maravilha. E aí, avançando mais um pouco, a gente já falou ontem sobre lubrificação. Você comentou, né, que pode ocorrer essa perda da lubrificação, não importa a idade, pode acontecer por alguma questão emocional, né? Você pode retomar um pouquinho isso pra gente? Claro. Olha, quando a gente tem uma dificuldade em relação à lubrificação, ela pode ser não só que que a mulher não está excitada o suficiente. Quando a mulher se excita, a vagina, como a gente falou ontem, né, a vagina se alarga, se aprofunda e se lubrifica naturalmente para receber o pênis. Mas há mulheres que podem estar no momento de uma dificuldade hormonal, de uma, né, alteração hormonal ali importante, ou a partir da menopausa, e essa lubrificação ficar um pouco comprometida, né? Mas para tudo tem jeito, e aí busca-se um médico, né, para ver que questão hormonal é essa, um médico ginecologista, né, para dar uma olhada aí na região genital como um todo, mas a dica é usar um lubrificante à base de água que substitui aí essa lubrificação. E outra coisa importante é a gente não ficar tão preocupada com o que acontece no corpo, no sentido de, se eu estou lubrificando pouco, então eu tenho algo de errado, né? Ou eu sou menos mulher, ou, né? Isso daí é uma bobagem. Tem gente que lubrifica mais, tem gente que lubrifica menos. Tem gente que está numa fase hormonal aí que a lubrificação se altera, e tem gente que nessa fase hormonal a lubrificação não se altera, enfim. Pode, como eu estava dizendo, pode ter a ver com mais prazer, menos prazer, mas não só. Ou seja, lubrificação é uma questão complexa, né? Mas a gente não deve ficar encanada. Aliás, para tudo em relação ao prazer, né? Para o prazer a dois ou prazer a um, como for, né? Se a gente fica muito encanada, se cobrando demais, muito preocupada, porque minha amiga faz assim, o outro faz assado, aí não é legal.
Aí a gente perde, né, o jeito espontâneo de ser, porque fica tentando se encaixar num padrão, né? E cada um vive uma sexualidade única. Né? Isso a gente falou um pouco ontem também, né? Não tem um padrão, cada pessoa é única, cada pessoa vai ter um jeito único de viver a sexualidade. Com certeza. A gente está recebendo várias mensagens aqui, o pessoal mandando beijos, boa noite, a Rita de Cássia, o Marcos Silva, a Vanusa Ferreira, muita gente participando. E aí tem uma pergunta da Gedu Alves. Ela quer saber se óleo de coco pode ser usado como lubrificante. Olha, em geral, né, a gente recomenda, os sexólogos recomendam, os ginecologistas recomendam que o lubrificante, né, mais adequado seria o lubrificante à base de água, que é vendido em farmácias, em sex shops, enfim. Esse seria o mais adequado porque ele não danifica também o material da camisinha. Ele foi desenvolvido para não danificar o material da camisinha. Mas a questão do óleo de coco, por ser um produto natural, ele não vai causar uma alergia na região vaginal, né? É muito difícil a pessoa, né, ter algum problema aí na região genital com o óleo de coco. E tem umas bolinhas, é que eu não tenho nenhuma aqui à mão, mas sabe aquelas bolinhas que vende em sex shop, umas coloridinhas, que tem óleo dentro? Você já viu dessas bolinhas? Sim, você mostrou essas no bolinhas. curso. Isso aí que eu mostro no meu curso. Essas bolinhas, elas têm óleo, têm feitas de vários tipos de óleo, né? Mas algumas empresas começaram a fazer com óleo vegetal, porque eles causam, né, um risco de irritação, de alguma alergia praticamente zero. E o óleo de coco é um desses óleos. E essas bolinhas servem para quê? Para dar um baratinho, né? Lá no curso a gente fala, né? Para dar um plus aí na relação a dois, né? Ela foi desenvolvida no passado, essas bolinhas, a gente estourava e passava na pele, né? Era um olhinho que estourava, isso no passado lá atrás. Aí um belo dia, alguém resolveu introduzir na vagina e deixar a bolinha estourar com os movimentos da penetração. Um outro belo dia, alguém resolveu introduzir no ânus e deixar estourar também com os movimentos da penetração. E aí se criou, né, a ideia de usar essas bolinhas, né, de óleo, né, de um olhinho na região genital, feminina, masculina, enfim, ânus, onde for. Mas tudo bem, pode brincar com isso, né? Pode ser divertido, mas o mais indicado mesmo para a prática, né, convencional, vamos dizer assim, ou para o dia a dia aí dos casais, é o lubrificante à base de água. Ótimo, fica respondido aí então para o pessoal, que apareceu bastante. Eu tô olhando daqui. Você está com uma pele belíssima, com uma cara belíssima nesta luz. Eu tô vendo daqui, eu andei vendo no seu Instagram também, você fazendo aí alguns procedimentos. Tá ótimo, viu, Jean? Adorei. Galera, o Jean tá lindo, né? Obrigado. Tem que cuidar, né? Também é autocuidado. Tem, Jean, tem que cuidar, isso aí. Obrigado, Laura. A gente fala disso no curso, né, Jean? De autocuidado, sim, né? Porque... de cuidar do corpo, do carinho com o próprio corpo, né? E do quanto é importante também para o prazer a dois, né? A gente se cuidar sem grandes loucuras, né? Sem ficar ali atrás de um mito do corpo perfeito, né? Mas tem que ter um cuidado consigo, né? Esse cuidado, esse acolhimento consigo, cuidar da saúde, cuidar, sim, da estética, sem exageros, né? Tudo isso faz bem para a autoestima, para a saúde física e emocional e para o prazer. O prazer vai agradecer. O prazer a um, a dois, né? Vai agradecer. Eu fiquei muito tocado pelo que você falou no curso, né? Porque tem essa questão do cuidado físico que a gente não pode passar, não pode ficar, né, em busca de um corpo perfeito. Se eu tenho 40 anos, eu não vou ter mais o corpo de 20 anos. A gente tem que entender isso. Pode se cuidar, mas também fazer um acompanhamento psicológico, né? Acho que isso é super importante. Super importante, Jean. A gente sempre ter esse olhar que o nosso corpo, né? Tem pensadores aí que dizem que o nosso corpo é o que leva a alma para passear, né? E então a gente pode brincar assim que não existe uma psique, né? Uma alma, uma psique ou um aparelho psíquico, né? Sem o corpo, né? Assim como não existe um emocional, um aparelho psíquico sem, né?
Assim como não tem um corpo sem e vice-versa, né? Não tem um sem o outro, né? Os dois estão ali juntos, tanto o corpo quanto a psique, quanto o nosso emocional. Então, é importante a gente ter um olhar carinhoso para tudo, é importante cuidar desse emocional e, né, questões emocionais, em geral, as dificuldades que as pessoas enfrentam na cama, né, têm mais a ver com questões emocionais. Podem, sim, ter a ver com questões físicas, com o processo de envelhecimento, mas, em geral, as emocionais são as que mais atrapalham, né, os relacionamentos, as ansiedades, os medos, as cobranças, né, a ansiedade de desempenho, enfim, né, essas questões emocionais que a gente trata com quem? Com o psicólogo, com o sexólogo, né? Mas, em geral, com o psicólogo, que a gente vai ter essa conversa importante aí, né, para um autoconhecimento e para tentar ver se é possível transformar alguma coisa aí né, nas questões emocionais. E pessoal, quero convidar todo mundo que está assistindo aí para compartilhar essa live também. Manda aí para as amigas, para os amigos. É muito importante a gente falar sobre sexo, porque sexo, como, né, a gente vem falando desde ontem, desde a aula de ontem, é saúde e a gente tem que se explorar mais, procurar esse prazer. Você fala no início do teaser do curso, Laura, que toda mulher é responsável pelo próprio prazer. Fazer um curso como esse de sexualidade é se entender também, né? É fazer um carinho para si mesmo. Sim, né? A gente tem um compromisso com a nossa, consigo, né? Um compromisso com a nossa psique, um compromisso com o nosso autoconhecimento. Então, se a gente não se conhecer, né? Como é que a gente quer se apresentar para outra pessoa? Né? E no campo da sexualidade, se a gente não conhece os nossos jeitos de sentir prazer ou os jeitos que a gente não sente prazer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que atrapalha, o que incomoda, né? Se a gente não se conhece, fica difícil a gente se apresentar para outra pessoa. E vice-versa, né? A outra pessoa também precisa se conhecer. Então, o curso também é um convite aí para uma jornada de autoconhecimento. É um curso, né, sobre sexualidade feminina, mas a gente fala um pouquinho também, né, da sexualidade masculina. E nessa jornada do autoconhecimento, é importante a gente não perder de vista que a responsabilidade não é da outra pessoa, né? É de si mesma, que é isso que você está falando, né? Cada um com a responsabilidade de cuidar de si, com a responsabilidade de buscar aí caminhos para o próprio prazer, né? Sempre respeitando os próprios limites e também os limites da pessoa que está ao lado. Então, pessoal, fica o convite. Acesse o link que está na bio, tanto do Instagram da Percursa quanto do Instagram da Laura, para você já reservar sua vaga para esse curso, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. Laura, perguntas aqui para você. Rosângela Aparecida, quem tem clitóris pequeno tem mais dificuldade de chegar ao orgasmo? Olha, às vezes costuma ser um mito essa ideia de que tem clitóris pequeno, clitóris grande, né? Em geral, o tamanho do clitóris é que nem uma pontinha de nariz, né? Aí a pessoa vai falar, mas tem ponta de nariz que é grande, tem ponta de nariz que é pequena, né? Tudo bem, né? Mas, em geral, as dimensões do clitóris tem a ver aí com uns 2 centímetros de diâmetro, que é essa parte que fica externa e que é onde a gente toca e que as carícias são mais prazerosas, né? E o que diferencia aí para a gente chegar mais facilmente ao orgasmo é como a gente descobre o jeito de tocar o próprio clitóris e quais as fantasias, né? A nossa imaginação, né, o que tá em jogo ali, o que a gente consegue ter de fantasias, de estímulos eróticos, não só pelo tato, né? Porque os estímulos eróticos, eles chegam aí no nosso corpo por vários canais. Na verdade, por todos os órgãos de sentido. Não só pelo tato, né, o toque no clitóris, mas também pelo olfato, pela audição, pela visão, pelo paladar e pela imaginação. Então, a minha dica é não fica preocupada, né? Tanto assim com as dimensões dos órgãos genitais, né? Mas talvez o melhor caminho é esse caminho que a gente está dizendo de descoberta e de aprender quais são os jeitos que você mais gosta de ser
tocada. E aí eu sempre gosto de falar que você pode também incluir um brinquedinho erótico, né? Porque os brinquedos eróticos foram feitos aí, muitos deles para região vaginal, e cada vez mais esse mercado aí dos produtos eróticos, eles evoluem, tem produtos, né, de um silicone de super qualidade, pode usar com lubrificante, né? Enfim, várias coisas aí para ajudar as pessoas a chegarem mais facilmente ao orgasmo. É isso aí, bora experimentar, gente. A gente está tendo bastante pergunta, várias pessoas relatando, né, sobre menopausa e tal. Gente perguntando se é normal continuar tendo muito desejo após a menopausa, se é normal não ter mais desejo após a menopausa. Enfim, você pode falar um pouco sobre esse tema pra gente, Laura? Claro. Olha, a menopausa, né? O que acontece na menopausa? O que é, em linhas gerais? É uma grande mudança hormonal que acontece por volta dos 50 anos de idade, para algumas mulheres um pouco antes, para umas um pouco depois, mas em geral, por volta dos 50 anos, indica que a mulher não vai liberar mais óvulos, né? E não pode mais engravidar. Mas não quer dizer que ela vai deixar de ser mulher. Ela vai continuar sendo mulher. E para algumas mulheres, o período da menopausa, ele até vem com um ganho ali de prazer, porque ela não corre mais o risco de engravidar. Então, ela fica mais solta na cama. Para outras mulheres, isso são aspectos emocionais falando, né? Para outras mulheres, pelo contrário, ela fica se sentindo mal, fica se sentindo envelhecida, e aí pode ter o prejuízo aí de achar que agora, né, não sou tão mulher assim. Então, mais uma vez, a gente está falando dos aspectos emocionais, que o desejo pode tanto aumentar quanto diminuir por N fatores, né, e que o emocional conta muito. Mas na menopausa também tem essa particularidade de, por ser uma mudança hormonal muito grande, ela vai afetar no corpo como um todo. Vai afetar na pele, nos cabelos e nas mucosas. E na mucosa da região vaginal também. Então, a vagina vai ficar mais fininha, né? Pode ficar bem permeável, bem fininha. A dica é visitar um médico ginecologista, para ver o que é possível fazer ali para amenizar os sintomas da menopausa, inclusive melhorar aí a questão da região vaginal, né? E talvez a questão da lubrificação que a gente falou no início aqui da nossa aula, talvez tenha que usar sim um lubrificante à base de água, porque por uma questão hormonal ela pode produzir, né, menos lubrificante, ter menos lubrificação aí na hora do sexo. Mas o desejo, né, só para a gente fechar essa pergunta, que eu acho muito importante, o desejo, ele vai funcionar muito com a questão emocional, com como a mulher se sente com ela mesma, com como ela se sente com a pessoa que está ao lado. E se a gente abre as portas para o desejo, abre as portas para dar novos significados ao sexo, o desejo tende a aumentar. A ideia do curso é por aí também, né, Jean? Para a pessoa abrir a cabeça, né, se conhecer melhor e para poder, né, viver a sexualidade com prazer, com respeito a si, a vida inteira. Maravilhosa. É isso aí, pessoal. Bora viver porque é bom. Pergunta da Karine. Ela quer saber, Laura, se sexo entre mulheres precisa de uso de preservativo. Em geral, sim, né? Então, o que os médicos infectologistas dizem, né? Que qualquer contato de genital com genital, a gente deve usar preservativo. No caso das mulheres, né? Uma delas usar a camisinha feminina, né? E aí esse contato de um genital no outro, né? Elas vão estar protegidas de doenças sexualmente transmissíveis e inclusive da AIDS. Se elas forem usar algum brinquedo erótico, isso vale também para um casal heterossexual, né? Se for usar algum brinquedo erótico, aí a dica é vestir uma camisinha no brinquedo e não compartilhar esse brinquedo sem trocar a camisinha, né? Então, precisa tirar essa camisinha, não dá para usar uma camisinha num genital de uma e depois usar o brinquedo com a mesma camisinha na outra, porque senão o brinquedo vai ser um veículo, né? Pode transportar vírus, bactérias, enfim, o vírus da AIDS. Esse é o jeitinho, né, dos infectologistas, dizendo que a gente deve usar, né, preservativo em todas as relações sexuais, e inclusive no sexo oral. Então, seria na penetração vaginal, na penetração anal
e no sexo oral. No sexo oral na mulher seria com o uso da camisinha feminina, que recobre 2 centímetros para fora, né, do orifício da vagina, ali recobre um pouco dos lábios vaginais. Esse seria o jeito certinho ali, né, que os médicos infectologistas dizem. Mas as pessoas, né, acabam fazendo vários acordos. Então, um dos acordos é qual, né? É de ir ao médico, né? As 2 pessoas, sejam 2 mulheres, 2 homens, um homem e uma mulher, né? Enfim, irem ao médico e fazerem todos os exames ali, ver se está tudo certinho, ter esse compromisso, né, de cuidar da saúde sexual e a partir de um momento se liberam da camisinha com esse compromisso, né, de manter a saúde sexual em dia, a gente falando aí de um relacionamento fixo, né, não de um relacionamento em transes eventuais, aí fica difícil liberar a camisinha, mas um relacionamento fixo pode-se, né, optar ali por uma conversa, né? Ter um combinado de confiança, né? De não traição, de repente, né? Um acordo. Então, varia de casal para casal. Cardoso Linde comentando, importante prevenção com camisinhas, o pessoal todo aqui te elogiando, falando sobre obrigada, pedir ao parceiro, pedir para o parceiro fazer exames também, né? Antes de tirar a camisinha. Isso tudo, acho que é legal ter um acompanhamento médico, né? O que eu costumo dizer sempre para qualquer pessoa de qualquer gênero, né, em qualquer idade, que o momento da gente ir ao médico é a partir das primeiras experiências sexuais. Aí, tanto o corpo feminino quanto o corpo masculino precisam passar, né, por um médico. E a partir de então, uma vez ao ano, ou a cada 6 meses, ou quando surgir algum sinal de alerta, a gente precisa buscar o ginecologista para o corpo feminino, o urologista para o corpo masculino, ou um clínico geral, enfim, né? Uhum. Mas precisa buscar aí esses médicos. Quais são esses sinais de alerta também, Jean? Então, além de uma vez por ano ou a cada 6 meses, né, dependendo do caso, quais são os sinais de alerta? Eu costumo dizer que são alguns, assim, bem básicos, né? Se alguma coisa doeu, coçou, se aparecer uma ferida ou uma verruga, né? Um sangramento estranho, uma secreção estranha com um odor estranho, tudo isso pode ser sinal de doença sexualmente transmissível, de infecção sexualmente transmissível, como a gente fala hoje, né? E que precisa tratar. Porque se a gente não trata isso, a gente fala no curso, né? Ela aumenta em até 17 ou 18 vezes as chances da gente se infectar com outras doenças sexualmente transmissíveis, inclusive com o vírus da AIDS. Então, infecção sexualmente transmissível IST não tratada não é legal. Por isso que a gente precisa ir ao médico com frequência, né? Que algumas delas são silenciosas, a gente não percebe os sintomas, né? Como, por exemplo, o HPV, que é o papiloma vírus humano, que está relacionado a casos de câncer de colo de útero, câncer de pênis, enfim, né? Uma série de cânceres. Ela, às vezes, quando está lá no colo do útero, a mulher não vai ver. Então, ela precisa estar, né, no médico ginecologista, na médica ginecologista, para fazer esses exames e para detectar aí se está tudo ok ou não. Então, ir ao médico é tudo de bom, uma vez ao ano ou, né, quando surgirem os sinais de alerta. Ó, a gente tem uma pergunta aqui da Alice. Se no SUS tem camisinha masculina e feminina grátis? Sim, tem nos postos de saúde. E aí eu trouxe uma informação aqui que o número de casos de HIV e AIDS aumentou 64,9% na faixa etária de 15 a 19 anos, segundo o Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS do Ministério da Saúde de 2020. Ou seja, a galerinha mais jovem não está se cuidando. E é importante a gente mudar essa cultura. Tanto que no curso, a Laura mostra, né, demonstra o uso da camisinha feminina, o uso da camisinha masculina, fala de outros métodos de prevenção, como a PrEP, como a PEP, que são métodos que não são tão usuais, que a gente não ouve falar também, né? E ir ao médico também é um método de prevenção. Então, pessoal, bora se cuidar, porque isso é muito importante e acaba ficando de geração para geração. E a gente precisa mudar isso, né, Laura?
Com certeza, precisa mudar. E como você disse, né, os estudos aí acabam mostrando que a AIDS, né, que as infecções aí com, né, os contágios do vírus da AIDS ocorrem nas pontas. Que pontas, né? Na terceira idade e terceira idade e adolescentes, né, que são as pontas assim. A galera adulta não tanto, né? Mas também, né? A gente tem ali uma série de infecções. Sim. Mas por que nas pontas? Porque é difícil usar camisinha na iniciação sexual. Então fica a dica, né? Para a molecada, para a mulherada, né? Para a moçada toda usar desde a primeira transa. E às vezes é difícil também para quem está na terceira idade, né? Usar a camisinha, porque quando lá atrás se iniciou sexualmente, não existia todo esse bafafá de AIDS, né? Existiam outras doenças sexualmente transmissíveis, mas a AIDS chegou no Brasil e no mundo nos anos 80. Então, se a gente pensar alguém na terceira idade, que se iniciou, né, há bastante tempo, talvez, né, tenha começado sem essa questão da camisinha, então fica difícil introduzir um produtinho, né? Apesar da gente já ter aí desde os anos 80, mas fica difícil usar. Mas a dica é, né? A gente precisa, né, se proteger para evitar tudo isso. E você falou de PrEP e PEP, né? Que a gente explica direitinho no curso, que são as profilaxias pré-exposição sexual e pós-exposição sexual, que o SUS dá de graça, né? Mas não é para todo mundo, não é para todo mundo sair usando isso, não. É para alguns casos, né? E a gente consulta o SUS, a gente pode consultar o curso e o SUS para ver quais casos que são. Ótimo. Perguntas aqui para você, que previamente a gente abriu uma caixinha de perguntas nos stories e choveu, e aí eu tenho algumas aqui para você. Pergunta da Lua. É normal sentir cólica depois do sexo? O tamanho do pênis pode causar isso? Olha, doer nunca é normal. A gente já falou isso ontem, né? Que não é legal a gente encarar uma dor como normal. Mas, de repente, se a penetração foi muito profunda, alguma posição ali que essa penetração foi profunda e que incomodou, pode ter uma cólica. Mas a minha dica é vá ao ginecologista e veja, né, se essa cólica pode ser indicativo de alguma outra coisa que precisa tratamento. Tá bom. Pergunta da Glória 366. Certas posições sexuais tendem a causar infecções vaginais? Olha, isso costuma ser um mito, né? A gente pode fazer a posição que quiser, mas a dica para não ter nenhuma infecção, não ter nenhum incômodo fez aquela posição e começou a incomodar, a gente precisa mudar. Não vale a pena insistir em posição que está incomodando, né? Essa é a dica. Mas não quer dizer que vai causar uma infecção ou outra. Pode soltar aí a criatividade e curtir o prazer. Pergunta da Débora Assis. Por que eu choro durante o ato sexual ou quando eu atinjo o orgasmo? Olha só, super emocionada, né? O orgasmo e o ato sexual é uma coisa muito íntima, né? Muito profunda, muito bacana, né? E que pode mexer aí com as emoções da gente. Então, no caso dela, pode ser que ela chore, né? Nesses momentos tão especiais. Fetiche e jogos eróticos são saudáveis? Pergunta da Márcia. O que é o fetiche, né? É o desejo erótico por uma parte do corpo ou por uma peça do vestuário. Como fetiche por calçados, eu já dei muita palestra sobre isso pelo Brasil afora. Estou até retomando, Jean, falar sobre fetiche por calçados. E fetiche por pés, né? Enfim. Quando que é negativo? Quando aquilo ali te tortura, te incomoda, quando aquilo ali te domina. Mas quando fica no extremo ali no extremo não, quando fica ali no âmbito de uma coisa leve, né? Um fetiche leve, um gostinho a mais ali só, tudo bem, não tem nada de errado. E era fetiche jogos eróticos, né? A pergunta. Os jogos eram jogos eróticos, né? Os jogos eróticos, desde que o casal, eu costumo dizer assim, que entre quatro paredes vale tudo, desde que o casal esteja realmente afim. Então, esses jogos eróticos, né? Desde que o casal esteja afim, tudo bem, não vão fazer mal. E tem uma outra regrinha que a gente só deve ir até onde aquilo não nos fere nem física, nem emocionalmente, e também não fere a pessoa que está ao lado. Então, tudo bem, pode curtir tanto fetiche quanto os jogos eróticos se seguir essas regrinhas aí.
Ó, tem algumas perguntas aqui, apareceu bastante. Eu vou deixar para fazer amanhã sobre se tamanho é documento e toda essa seara que apareceu muito. E sobre sexo anal Tá? também. O pessoal perguntando, né? Meu namorado quer fazer sexo anal, mas eu tenho medo. Se tem alguma dica? Se é verdade que o sexo anal constantemente pode alargar o ânus? Enfim, toda essa parte aí apareceu muita coisa. Quer que eu já responda do sexo anal? Pode, E pode. amanhã a gente Vamos falar fala do hoje. tamanho desse documento. Na questão do sexo anal, também costuma ser por um grande tabu, né? Tá na nossa cultura, práticas aí variadas, e a do sexo anal tem uma série de mitos e tabus em torno. Se a pessoa faz com o uso de camisinha, se faz com o uso de lubrificante, né? Porque o ânus não se lubrifica naturalmente, como a gente falou, da vagina. Se faz ali num movimento e numa penetração não violenta, né? Ou pode até ser uma penetração mais intensa, mas desde que a pessoa que está recebendo a penetração esteja confortável com aquilo, aí não faz mal nenhum, né? Então tem que ir no limite do corpo de cada pessoa, e quem está recebendo a penetração anal precisa estar realmente afim, né? Ela não pode fazer só para agradar quem está ao lado, porque senão não tem graça. Então, com essas dicas, tá tudo certo, pode viver o sexo anal com tranquilidade o quanto quiser. Só mais uma. Ponto G, existe? Pergunta da Kelly. E há controvérsias. O ponto G, alguns sexólogos dizem, essa é ótima para a gente fechar a live. Alguns sexólogos dizem que o ponto G existe e fica ali a 2 ou 3 centímetros da entrada da vagina e facilmente alcançado com um toque com o dedo e às vezes até com a língua, com os brinquedos eróticos, etc. Outra parte dos sexólogos falam que esse ponto milagroso aí que daria um super orgasmo não existe. E eu, Jean, gosto de dizer o seguinte, que o ponto G está na cabeça. Se a cabeça da gente vai bem, o sexo vai melhor ainda. Mas se alguém quiser procurar o ponto G lá dentro da vagina, fique à vontade, né? Que esse caminho de descoberta pode ser muito prazeroso. Maravilhosa. E sobre frequência, Laura, só porque apareceu aqui no chat, a Nicleia quer saber se é normal ter vontade de transar todos os dias, se tem uma frequência certa ou não. Não tem uma frequência ideal. Às vezes a pessoa quer transar todos os dias, ou quer transar mais de uma vez no dia, às vezes não, né? Enfim, não existe essa frequência ideal. Cada pessoa vai ter a sua frequência, cada casal vai ter a sua frequência, e isso altera ao longo da vida, né? Às vezes a gente tem mais desejo, às vezes a gente tem menos desejo, e tudo bem. E, pessoal, quero convidar, então, todo mundo, já falei, né, que essa é a segunda de 3 lives. A gente falou ontem sobre preliminares, hoje a gente está falando sobre prazer a 2, e amanhã a gente chega finalmente sobre o nosso tema, que é o orgasmo, e também a gente inaugura o curso da Laura junto com a Percursa. A gente vai abrir a porteira aí para todo mundo que quiser adquirir esse curso, que é tão bacana, feito com tanto carinho, que tem um aprofundamento psicológico, que fala de autocuidado, mas que também tem muita pimenta. A gente fala de práticas sexuais, a gente fala sobre masturbação, a gente fala sobre sex toys, enfim, tá um curso bem completo. E aí eu queria mostrar de novo, Laura, a nossa apostila. Uhul! Na verdade, são 3 Ai, que apostilas. gracinha! É. Ó. A gente tem um monte de exercícios, né? E a apostila é incrível, né, Jean? Porque, assim, é um curso mesmo, né? Que nem a gente falou ontem, né? É para a pessoa conhecer, né? Cada vez mais sobre sexualidade, sobre a própria sexualidade, sobre a sexualidade feminina. É isso aí, o curso, ele tem 3 apostilas digitais, que aí você pode fazer que nem eu, assim, e encadernar, imprimir, encadernar, fica bonitão para você acessar sempre que quiser. Tem vários exercícios em áudio, em vídeo, tem um diário para você acompanhar o curso, para você colocar as suas percepções. Enfim, tá um curso muito completo. Eu tenho certeza que você vai adorar. Então, clique no link da bio, que tá tanto na bio do Instagram da Percursa quanto no da Laura, para você já reservar sua vaga, para você conseguir se matricular aí nesse curso que tá sensacional. Laura, muito obrigado por mais uma live e até amanhã. Eu que agradeço, Jean. Até amanhã. Um beijo grande para você e para todo mundo. Espero a galera. Chamem a turma para assistir a nossa live, que amanhã vai ser quentíssima, sobre orgasmo. Beijão, Jean. Beijo, 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 beijo. E até amanhã. Percursa, deu um play em você. Tchau, Laura. Tchau, gente. Tchau.
Você é responsável pelo seu prazer? Às vezes é mais fácil a gente colocar a culpa na outra pessoa, mas no fundo, cada mulher é responsável pelo próprio prazer. O sexo vai muito além do que o que a gente faz na cama. Ele começa bem antes do que o ato em si. Eu gostaria de poder te ajudar a se livrar de inibições, culpas, vergonhas e saber também que sexo é uma questão de autoconhecimento e informação. Sentir prazer é um direito seu, um direito de cada pessoa, de cada mulher. Vamos falar aqui de como você pode tirar proveito, saborear cada vez mais a sua vida sexual, o seu corpo, as suas relações, porque tudo isso são fontes inesgotáveis de prazer. E a masturbação? Uma prática tão prazerosa para ensinar pra gente o caminho pro orgasmo, por que será que é tão tabu entre as mulheres? Esse curso você pode assistir sozinha, você pode assistir acompanhada e ele vale para todas as mulheres, porque aqui a gente vai falar do universo feminino e para todas. E eu tenho certeza que uma vida com mais espaço para o prazer, para o amor, pode fazer toda a diferença no nosso bem-estar. Eu sou a Laura Miller e esse é o curso Prazer e Sexualidade.